O mito da caverna foi o tema da entrevista da última edição do Universo Uno. Nesta semana, nós prosseguimos com a análise, desta vez, da obra do sociólogo Jean Baudrillard, Simulacros e Simulação. A nossa equipe conversou com a doutora em comunicação, professora Valéria Marcondes. Os filmes Mera Coincidência, Show de Truman e a trilogia Matrix têm algo em comum. São obras artísticas que se utilizam das concepções tratadas no livro do sociólogo Jean Baudrillard, Simulacros e Simulação. No livro, Baudrillard explica a tese de que a sociedade vive algo irreal, apenas simbólico, muito distante do natural. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Dá para se dizer hoje que a sociedade vive numa espécie de Matrix? Ou, se não vive, em qual sentido? Cabem várias respostas, né? A Matrix, por ser aí o local de origem, né? Um outro local, um lugar utópico, né? Que seria o não lugar também, representa tudo aquilo que está ligado à inteligência artificial, né? E como se essa Matrix, essa nave super mega conectada, através de toda a computação, todo o desenvolvimento de software tecnológico, fosse o lugar ou o espaço que tiraria o homem, né? E aí, nas palavras de Baudrillard, da sua natureza mesmo, da sua, entre aspas, imbecilidade, né? Não exatamente de uma burrice, mas da sua condição natural de ser humano repleto de defeitos, de características que o tornam humano, né? Diferente daquele ser biônico, daquele ser com uma inteligência fora do comum, artificial, né? Esse seria, a Matrix seria, digamos que, o ideal da humanidade, como se todo esse aparato tecnológico, como se toda a técnica disponível e ainda que há por vir, fosse capaz de retirar o ser humano da sua superficialidade, né? Dessa sua condição natural. Mas não, né? Não é a técnica, as tecnologias, os recursos, né? A simulação, o simulacro que vão fazer com que o homem volte ao seu estado natural ou ao seu estado onde deveria haver crítica, onde deveria haver raciocínio, pensamento, né? E então, na verdade, nós não vivemos numa Matrix, do meu ponto de vista, né? Pelo contrário, a Matrix seria esse lugar perfeito, né, do ponto de vista tecnológico, onde você plugaria e se conectaria a algum computador e em questão de segundos passaria a ter conhecimento, né, dominar técnicas, lutas, idiomas, né? Mas mesmo as tecnologias não seriam capazes de permitir que o homem compreenda o homem, né? Isso só no estado natural, talvez, lá de Platão. E nem mesmo há uma tentativa para se chegar a esse ponto? O que a gente pode pensar, talvez, em relação à Matrix, seria o mundo esse virtual, ou como se queira chamar, em que há uma simulação de interatividade, né? Essa realidade expandida, os jogos virtuais, o excesso ou o mundo de informações, né? Você está em qualquer lugar, é como se as informações por si só gerassem conhecimento e sabe-se que não é assim, né? Você pode ter um mar de informações e simplesmente ser ignorante, não conseguir estabelecer relações entre essas informações e o mundo real, né? E o mundo que você vive e a sua realidade. Então, tendo como base que a realidade é o que está posta, né? Tem como diferenciar o que é simulação e o que está mais próximo da condição natural do ser humano hoje em dia na sociedade? A realidade não é o que está posta no meu ponto de vista,
né? E se você pegar autores como Baudrillard, também ele não concorda com isso, né? Porque toda a realidade, ela é construída, ela passa por uma lente, ela passa por uma pessoa, né? E ao ser interpretada, ela já está sendo construída. Então, existem várias realidades, várias verdades, né? E esse excesso de realidade é o que faz haver essa desrealização, né? É o que faz haver essa hiperrealização, né? Onde não há mais realidade, né? Porque quando os meios de comunicação transmitem imagens em tempo real, né? Esse tempo real já é mediado, né? Já é interpretado, já passa por um filtro, por uma lente, por ideais, ainda que do ponto de vista técnico existam mecanismos que filtrem, né? O que façam com que a subjetividade seja amainada, né? Uma das maneiras mais dispostas e utilizadas na sociedade hoje é a criação e a disseminação dos símbolos. Como que a semiótica explica o papel deles hoje no sentido do viver do ser humano no século XXI? Nós vivemos numa sociedade sígnica, né? Repleta e construída por signos e símbolos, né? Que são codificados, decodificados pelo simulacro, pela simulação, né? Então, o signo, o ícone, eles não são dados, eles são elementos construídos, né? Por uma sociedade, muitas vezes de forma universal, né? Com um código ou um repertório universal, né? Então, desde o consumo, a educação, as relações sociais, né? Tudo é mediado por signos, ícones, códigos, símbolos, né? Então, na verdade, a compreensão se dá a partir desse universo sígnico, né? Os signos podem ser pensados não apenas do ponto de vista da escola semiótica, né? Mesmo Baudrillard pensou, né? A questão, a economia dos signos, dos símbolos, e a partir daí também analisou friamente, ironicamente, a sociedade do ponto de vista da simulação, né? Que não existiria aí uma realidade, senão uma realidade simulada, e simulada por signos, por símbolos. A professora acredita que a sociedade sabe fazer a leitura desses símbolos? Eu acho que, de certa forma, sim. É que ao falar em sociedade, a gente está falando no geral, né? E a gente sabe que não existe uma massa, né? Ou uma sociedade uniforme, só do ponto de vista dos meios de comunicação, né? Só quando ela é posta, comunicação de massa, é uma construção também. Então, alguns setores da sociedade sabem fazer uma leitura, né? Talvez mais detalhada, mais crítica dessa economia simbólica, dessa sociedade sígnica. Mas mesmo as pessoas que sequer têm nível educacional ou leituras ou são alfabetizadas também fazem leituras de signos e símbolos, né? De acordo com o seu mundo, de acordo com o seu repertório, né? Porque o ser humano, ele cria a sua história, seu repertório, seu conhecimento na vivência, né? No coletivo, né? Primeiro, inclusive, como dizia Platão, no nível individual, mas num processo coletivo, né? Então, se você colocar um ser humano, um bebê novo numa floresta, ele também vai criar signos, mesmo sozinho, né? Ele vai ter ajuda instintiva de animais e do próprio instinto e vai criar signos. Ele vai saber reconhecer uma fruta, né? Mesmo sem saber que aquilo se chama fruta, por exemplo. Então, se faz parte da condição humana a criação desses símbolos,
De fato não é uma realidade toda essa simbologia, essa sociedade sígnica? De certa forma, uma realidade. Depende de onde você parte para entender a realidade, né? Porque a realidade também não ela é construída, como eu falei, ela não é dada. Cada um tem a sua realidade, né? E os signos, eles contribuem sim para a compreensão da atualidade, digamos, sem querer fazer uma contraposição entre realidade e atualidade, né? Mas a sociedade se compreende através dos signos e dos símbolos. Voltando então para os veículos de comunicação e falando até de comunicação em massa, dá para se dizer que os eventos que acontecem no mundo, eventos históricos e também atuais, eles têm o valor e a importância deles medidos pela cobertura midiática? De certa forma, sim. Só que é preciso fazer como o Baudrillard, rir, né? Dar risada do poder dos meios de comunicação. Né? Eles têm um poder, sim, né? Nós sabemos, toda a indústria cultural, né? Mas, como já dizia também Edgar Morin, como diz, aliás, há sempre caminhos de subterfúgios, há sempre outros pontos de vista, há saídas. Então, se a mídia cria acontecimentos e torna esses acontecimentos reais ao transmiti-los, né, ao agendá-los ou ao esquecê-los, né, nós, seres pensantes, digamos assim, né, ou melhor dizendo, as pessoas que conseguem, através de um pouquinho mais de crítica e sensibilidade, perceber que existem mecanismos de criação de acontecimento, se dão conta desse poder de fazer e desfazer que os meios de comunicação têm, e aí acabam rebaixando esse poder dos meios de comunicação, né, e tornando esses eventos menos ou mais importantes, e conhecendo outros pontos de vista a respeito do evento. Então, os meios de comunicação, sim, têm força, têm poder, né? Mas eles não são onipresentes, onipotentes. Existem mecanismos de saída, de fuga. E em relação à academia mesmo, em que sentido e como a professora vê isso das escolas de comunicação, como elas estão contribuindo para a desconstrução desse tipo de comunicação de massa, dá para se dizer, de um simbolismo exagerado? Simbolismo exagerado, na verdade, é o que está posto, é o que a gente tem. Nós temos que fazer uma leitura mais crítica desses símbolos e signos, né? E a academia, né, as escolas de comunicação, enfim, os bancos escolares, e não só, né, a academia em si, porque pegamos professores universitários que trabalham também em projetos de extensão, em escolas, né, e contribuem se tiverem um senso crítico, né? Se souberem diferenciar produtos de qualidade e se souberem relativizar os poderes dos meios de comunicação também, né? Para ir produzir talvez um senso crítico, né? Baseado aí em autores, em conhecimento, em leituras produzidas no mundo inteiro, né? Que surgem para refletir sobre a sociedade, sobre os meios de comunicação. Porque, como nós sabemos, a própria comunicação, ela sempre, desde sua existência, bebeu em outros campos de estudo, né? Só que sociologia, antropologia, filosofia, ciência política, economia, mas muitas escolas tendem a fechar-se na comunicação, como se a comunicação fosse capaz de explicar todo o mundo e a sociedade de uma forma geral. Então,
nesse sentido que é importante relativizar o poder dos meios de comunicação. Né? Se você for olhar por um viés sociológico, antropológico, né, você vai ver que não é a comunicação que pode explicar o mundo, ou as questões, os conflitos sociais, ou resolver, né, problemas de corrupção, escândalos políticos, né, mas um agrupamento de campos que vão ajudar na compreensão desses fenômenos. Mas sim, os bancos escolares são atualmente o lugar mais favorável a essa reflexão, porque você não está sozinho, você tem um coletivo, né? Você tem seus colegas, você tem professores, você tem uma diversidade, você tem alteridade no pensamento. E é isso que constrói o conhecimento, não a repetição do mesmo, né? Não você conversar com um espelho, né? Onde você só escutaria o eco, digamos, da sua própria voz. É na alteridade, é na diferença, é no outro que a gente consegue construir. Professora, obrigado pela entrevista. Obrigada. Agora voltamos ao estúdio.